Tá, acho que tá gravando. Bom dia a todos, então. Hoje, 22 de outubro, continuando as reuniões do subgrupo Pêndulo, aqui do Locomotion. Então, a gente vai ter a apresentação do subcapítulo de inclinação, com a Thaís e a Diana. Isso? Então, fiquem à vontade, eu não sei como é que vocês Tá, querem falar com a eu vou apresentação. apresentar, eu vou apresentar aqui os slides, tá? E eu vou ir passando desde aqui, tá bom? Tá, vou aqui compartilhar, dá-me um momento, eu compartilho. Muito bem. Então, Thaís, pode ir. Então tá, bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao artigo do professor, né? Trabalho mecânico como determinante de custo de energia na locomoção humana. Hoje, então, vamos falar sobre a parte de inclinação, eu e a Diana, na locomoção. Então, na inclinação, tanto na caminhada quanto na corrida, nós temos demandas mecânicas diferentes e também demandas musculares, se comparado com o plano, com o terreno plano, desculpa. E com isso, então, o comportamento de trabalho mecânico muda conforme as alterações desse terreno. Pode passar. Lembrando que o trabalho mecânico, ele é calculado, pode ser calculado através da cinética, onde é utilizado as forças de reação do solo para calcular a trajetória do centro de massa, e também através da cinemática, que é utilizado a trajetória dos segmentos corporais para calcular a trajetória do centro de massa também. O trabalho mecânico total, então, é a soma do trabalho externo e interno, onde no trabalho externo nós temos o trabalho negativo, que é a soma dos declínios da curva de energia total, e o trabalho positivo, que é a soma dos incrementos da curva de energia total. Já no trabalho interno, nós temos a soma das energias cinéticas de tronco, membros superiores e inferiores, que mudam em função da velocidade, mas nas inclinações não tem essa alteração de trabalho interno. Tá, e para mostrar um pouco graficamente o que Thaís está falando, vamos utilizar este gráfico que apresenta o professor Leonardo no artigo 2020, na qual, então, este gráfico mostra aqui as curvas de energia cinética e potencial, tanto na caminhada como na corrida, na qual esta curva azul é da energia cinética, a energia, a linha amarela, a energia potencial, e esta curva, esta linha preta é a somatória dessas energias e la vamos chamada de la curvatura de energia total. Então, quando falamos de esse trabalho mecânico negativo, estamos falando da somatória de todos estes declínios, enquanto o trabalho positivo, a somatória dos incrementos da curvatura, tanto para a caminhada quanto na corrida. E da mesma maneira, então, temos aqui um gráfico na qual nos mostra o trabalho interno e que isso é que o trabalho interno, então, é a somatória, ¿sí?, de los incrementos da curva de del tronco y de cada uno y de los miembros superiores e inferiores. Só para mostrar graficamente isso.
Mas então, de fato, o que acontece com o trabalho mecânico nas inclinações? No artigo em Margaria, Minetti, Margaria 1938, Minetti 1993 e outros autores vêm estudando o trabalho mecânico e o custo metabólico em las diferentes inclinações. Eu trouxe este gráfico aqui de Minetti 1993, na qual ele ploteou todo esse custo energético em cada uma, em várias inclinações, na qual essas inclinações foram a 5%, a 10%, a 15%, tanto positivo como negativo. E que se determinou? Se determinou e foi hallado que a inclinação, o gradiente ótimo de caminhada e de corrida acontece aproximadamente ao 10%. E em uma inclinação negativa do 10%. É onde há um menor custo energético. Mas isso por que se deve? Normalmente, quando estamos em terreno plano, esse trabalho positivo e negativo são similares, mas enquanto aumenta as subidas, as inclinações positivas, o trabalho mecânico positivo aumenta, enquanto nas inclinações o trabalho mecânico negativo aumenta, tá? E diminui o positivo. Mas então, de fato, o que é o que explica esse custo energético? Acontece que o trabalho negativo ele requer menor gasto metabólico, enquanto o trabalho positivo ele exige um maior gasto metabólico. Então, por isso é que uma inclinação negativa de 10% também foi hallada como esse gradiente ou essa inclinação ótima para caminhada e corrida, onde há um menor gasto ou custo energético. Mas então a gente sabe que o trabalho mecânico ele depende também das velocidades. E eles fizeram uma análise em diferentes velocidades e foi hallado que, independentemente da velocidade, o gradiente, a inclinação ótima, acontece próximo ou ao redor do 10%. Então, isso é muito importante ter em conta. Este é um gráfico também do mesmo artigo do Minetti 1993, no qual ele mostra neste gráfico o trabalho mecânico interno, tanto em inclinação como em inclinação negativa como positiva, e as variações de trabalho mecânico interno não modifica muito com relação ao gradiente. Então, ele é quase que constante, ou ele é modificado pela velocidade, mas não pelas inclinações. Mas eu faço uma pergunta para vocês e eu quero que me respondam, e é para vocês o que significa 10% inclinação. Quando vocês escutam a um 10% de inclinação, vocês que entendem por isso? Eu sempre tive essa dificuldade de passar para a vida real o percentual das inclinações e do declive, né? Uhum. Então, às vezes eu meio que tenho por noção, assim, a esteira, né? Mas na vida real mesmo, subir ou descer uma lomba, enfim, é difícil de identificar qual é o percentual que está da inclinação. Aham. Alguém mais me quer contar que entende por 10% de inclinação? Eu acho que é o quanto sobe a cada 1.000 metros, eu acho, um negócio assim, né? Tipo, se a inclinação é 10%, é o quanto o quanto ele está subindo se essa distância for de 1.000 quilômetros. 10.000 metros, desculpa.
Sobe 10 metros se eu percorrer 1.000 metros linearmente. Uhum. Tá. ¿Alguien más tiene un concepto o algo, alguna otra percepção diferente? Tá. Então, assim, vou lançar outra pergunta. ¿Será que quando a gente fala 10% de inclinação é o mesmo que falar 10 graus? Não, acho que não. É diferente. Uhum. Eu acho que é diferente. Eu tô pelo Lucas, assim, é o percentual quanto tu sobe em relação à distância que tu percorre. Uhum. Tá. Então, muito bem. Então, vamos ver aqui este gráfico. A gente vai ter que voltar um pouquinho a matemática aqui para poder entender um pouquinho esse 10%. Porque o que acontece? A gente, às vezes, durante todos estes anos, hemos escutado 10%, mas de fato não entendemos o que significa esse 10%. Né? E às vezes, muitas vezes é confundido com o percentual. Perdão, com os graus, sim? Com os graus de inclinação. E eles são diferentes. Então, para determinar uma inclinação, sim, um grau de inclinação, a gente vai partir que a gente tem um cateto oposto por um cateto aqui adyacente, e aqui temos uma hipotenusa, que seria como a inclinação como tal. Então, quando nos pegamos el cateto oposto e lo dividimos por esse cateto adyacente, a gente vai poder obter esse percentual, só que a gente, esse percentual como tal, estamos falando é da tangente dos graus. Sim? Então, eu aqui tentei colocar aqui em um gráfico na qual, por exemplo, se eu vou mexendo... não tenho como esperar. No qual, por exemplo, eu aqui vou determinar... determinar el 100%, ¿sí? De la inclinación, ele acontece a los 45 graus. Esse é meu 100%. A partir de aí, então, cada um destes graus de inclinação, eu los vou a falar e los posso expressar em percentual. Então, e quando falo 10%, então não quer dizer que o 20% seja um 11,20%. Por exemplo, se sumamos aqui, o 20% de inclinação não significa um 11, não necessariamente significa um 11, ou um 12%, assim, aproximando, né? A tangente, cada vez que eu falo em percentual, estou falando da tangente de uns graus. Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas é para que vocês entendam que quando falamos de percentual, estamos falando desta tangente e não necessariamente o grau. Claro que dá para converter isso, sim? Aí tu podes utilizar quantos graus, por exemplo, de inclinação estamos falando, el 10%, assim eu convirto este percentual, vai dar um 5,71, e o ponto também de referência que a gente utiliza é que 100%, el 100% são 45 graus, né? E aí, então, cada vez que a gente fale percentual, talvez vocês, se querem ter uma referência de quanto seria isso em graus, vocês vão precisar fazer essa conversão, que dá para fazê-lo bem tranquilo na calculadora. E então, eu trouxe isto de maneira geral, sem entrar ainda em tanto detalhe. De fato, eu estive falando esta semana com André
de algumas ideias para trabalhar no grupo, um pouco mais esta parte matemática, mas para entender um pouco mais esses conceitos de quando falamos de alguns os termos, o que isso significa de fato, né? Então, muito obrigada e então vou parar aqui a apresentar. Né? Não sei se tem perguntas ou se querem complementar, ou se não ficou, esse 10% talvez ficou muito geral e precisa uma explicação mais específica, que na verdade tem muito mais para explicar aí desde um ponto matemático, mas a ideia não é enredar, sino dar um pouquinho mais de clareza como tal de que é o que significa isso. Então... Bom, acho que eu posso comentar algo assim. Primeiro, parabéns, Diana, parabéns, Thaís, pela apresentação. Só questão de... Peguei o tempo aqui, deu 14 minutos, só para registrar. Mas essa dos graus e dos ângulos, essa conversão, era uma dúvida também que eu tinha, e que na hora até dos dados do mestrado do Léo Bloedorf, que ele fez em inclinação, né, as corridas em inclinações, a gente teve alguma dificuldade assim para converter, porque na esteira ali, você tá na esteira, ela pede a inclinação em porcentagem, né, em porcento. Daí, fica aquela dúvida, se tem porcento, tem algo que está normalizando, né, o que é o 100% desse... Porque os ângulos a gente mede em graus, né, 360 graus é uma volta completa, 180, 90 graus, ângulo reto. E ficava essa dúvida, assim, a gente bateu bastante cabeça até entender o que era, como é que funcionava essa conversão da porcentagem para graus. E na época a gente foi atrás, assim, até agora com a Diana a gente tinha esquecido de novo, e daí a Diana, até ela mandou um vídeo bem legal, acho que depois dá para mandar, daquela aulinha do professor, acho que era uma semana acadêmica da física, eu acho que tu achou, né? Que ele explica bem, assim, ele dá o exemplo das ruas, assim, Lucas de Oliveira, quantos por cento é a inclinação da Lucas de Oliveira? E vai... É bem legal, assim, e mostra que a inclinação máxima, assim, nas ruas, quando é muito, tipo, acho que é 20%, um negócio assim. E até até questão de engenharia de trânsito, assim, as inclinações das BRs, elas não podem passar de 3%, sei lá, um negócio assim, por causa do atrito do asfalto, com a roda do pneu, e não tem relação com... Então, até isso, assim, tem... Isso quer dizer que o estudo do Léo teve mais inclinação que a Lucas, é isso? Eu não lembro se era, mas eu lembro que era 25%, que é o do Léo ali, é muito, assim, tipo... Exato. Por exemplo, a Lucas de Oliveira tem uma inclinação de 19 e algo por cento. Sim, Parece imagina. que a mais inclinada do mundo, cara, na Nova Zelândia, acho que é 29, é um negócio assim, que é um negócio... Exatamente. Incluso, incluso que então, a gente, é bem legal, eu hoje acabei de mandar aí o vídeo aí no grupo, para que vocês assistam e para que lo possam aplicar, mas assim, uma coisa que cada vez fica mais claro para mim é que entender um pouco dessa matemática, dessa física é bem importante, porque às vezes a gente fica muito perdido com uns termos e esses termos vêm de lá, tá? Então, eu sei que hoje eu demorei mais por tentar perguntar e saber da apresentação. Eram 10 minutos de apresentação, mas o objetivo às vezes não é ficar aí como tão quadriculados em isso, sino que também a gente gerar essa interação e saber, porque eu tive também dificuldades com isso, mas 10% de quê? O porcentaje, 10%, qual é o ponto de referência do 10%? Y entender que ese 10% era simplemente la conversión de grados para tangente.
e que normalmente em inclinações se expressa dessa maneira. Então, e que não vai variar muito se estamos falando na esteira ou se estamos falando na rua. Claro que vai variar um pouco, o terreno está pavimentado, não está pavimentado, então a energia mecânica. Não, mas o ângulo como tal, a gente vai determinar por essas bases matemáticas e físicas. Então, eu compartilhei o vídeo para que vocês vejam, é bem legal. Uhum. Eu acho que bem... Acho que até dá para entrar um pouquinho na matemática, sim, porque é bem isso. Daí a gente foi ver e realmente ele é calculado pela tangente do ângulo. Então, é a tangente do ângulo. Então a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, é isso. Então, o 100%, o 100% que chama que é o 45 graus, porque a tangente de 45 graus é 1. Então, E o 100% sempre vai ser em 45. É sempre sendo em 45. E daí, tipo, quando é 25 graus, quer dizer que é a tangente dá 0,25. Multiplicar por 100, né? Converte de decimal para graus. Ali, tipo, tangente de 5 graus, tangente de 5,71 graus é 0,1. 0,1 é 10%. Então, essa é a relação. Então, é aquilo que o Lucas falou. Então, a cada se tá a 5 graus, então tem uma tangente, eu tenho 10%. Então, a cada 1 metro que eu ando horizontal, eu subo 10% de 1 metro, eu subo 10 centímetros. Essa é a relação. Eu estava desenhando as coisas para poder pensar sobre. Aí, então, posso fazer aqui, já que André está falando disso, eu vou desbloquear aqui um slide, né? Então, espera um momentico. Tinha surpresa. Tá. Então, já que estamos entrando um pouquinho aqui mais em detalhe, então a gente sempre vai pensar, sim, aqui, entonces del cateto oposto con el cateto oposto dividido por el cateto adyacente. Mas o que acontece quando tem uma esteira, como por exemplo, eu peguei este exemplo aqui desta esteira Embramed, que a gente tem aí no laboratório, só que tem vários modelos, tá? Tem uma que é a 158 centímetros de comprimento, tem outro que é 157 centímetros, 67 e outra é 196. E além porque esta inclinação também depende, esses graus ou essa inclinação depende do comprimento, sim? Mas então, se eu tenho um comprimento diferente da esteira, será que este 26% de elevação é diferente em cada uma delas ou é igual para que muda? Que faz o que quando, não, espero eu planteo diferente a pergunta que eu já me estou aqui enrolando para perguntar. Quando eu tenho uma esteira que tem comprimentos diferentes, sim? O que é o que me modifica para ter este mesmo percentual de inclinação? Tendo em conta que esta distância, ou a distância recorrida, é um fator determinante para isto, para determinar o graus ou percentual de inclinação. Acho que eu não sei se eu entendi. Tá perguntando se uma esteira é mais comprida, né? A diferença de uma esteira ser mais comprida e a outra menos comprida. Exato. Que isso vai alterar o quantos graus ela sobe ou ela desce. Acho que não. Por quê? Porque a esteira, quando ela inclinar, ela vai ser a hipotenusa. A esteira é a hipotenusa, então ela não é nem o cateto, nem a horizontal, nem a vertical, né? Ela não é nem o cateto adjacente, nem o oposto. Então ela é a hipotenusa. Então, acho que os graus que ela subir, porque para tangente a gente precisa não da hipotenusa, né? Precisa do adjacente e do oposto. Então, acho que independente, os graus vão se manter
tipo, sempre vai ser 5 graus para 10%, independente se a esteira tem 1 metro, se tem 2 metros. Exatamente, mas aqui também o que me vai modificar é o cateto oposto da esteira, que para poder conseguir manter esse 10%, se ela tem um maior comprimento, ela vai aumentar um pouquinho aqui a altura da esteira, de uma para outra, vai manter sempre os mesmos graus, sim, mas se o comprimento é aqui maior, ela vai aumentar um pouquinho aqui o cateto oposto. Se eu fizesse uma projeção aqui, por exemplo, que a tangente, aqui, que a tangente estivesse aqui, que o círculo, a circunferência fosse aqui maior, e que esta linha seguisse sendo. Então, eu tenho aqui uma esteira, por exemplo, este é um exemplo, né? Se eu tenho aqui uma esteira que mide 158 centímetros e aqui uma esteira que mide 170, tá? Então, o ângulo vai permanecer maior, mas o que me modifica também aqui é a altura como tal do cateto oposto, para conseguir manter esse mesmo percentual. Mas o ângulo é o mesmo. Mantém. O ângulo é o mesmo. É que Sim. tu aumenta as duas, né? Tu aumenta o cateto oposto e o cateto adjacente de maneira síncrona, né? Os dois aumentam numa mesma proporção, mais ou menos, e mantém o ângulo. Exatamente. Sim. Exatamente. É bem isso que vocês acabam de falar. Só porque às vezes a gente não pensa nessas coisas. Vai, se a esteira é mais comprida. Ou eu comecei a perguntar nisso. Vai, então o que passa se... E às vezes entender isso é legal, mesmo que desde um ponto... Eu acho que... Posso falar uma viagem? Claro. Estou me segurando aqui. Tem um grego, eu não sei o nome dele, de repente até o André sabe, que o André fez. Tem um grego das antigas, isso que tu falaste agora, Diana, foi um grego que descobriu isso, que a propriedade os ângulos não mudam, entendeu? Então, tem um nome para isso, eu não sei o nome dessa propriedade. Então, e esse cara esse grego antigo sacou isso. Foi muito importante para a arquitetura, para as construções. E daí tu modificando, exatamente isso que tu comentaste. Tu modificando uma distância para modificar outra, e o ângulo vai continuar o mesmo. Exato. E é um cara das antigas, só não sei quem é, não sei se o André lembra isso aí, uma coisa super... Semelhança dos triângulos. Tu vai modificando o tamanho, a dimensão, mas os ângulos vão ser... Essa é uma propriedade da matemática, da geometria, né? Super importante. E eu sei que é uma coisa super antiga que foi sacada por esse cara aí. Um A na cabeça, não é Arquimedes? Sei lá, eu sei que foi um desses caras nerdola aí da Grécia. Mas acho que é bem... acho que como o ângulo vai ser o mesmo, tipo ali na esteira pequena, que é 1 metro. Então, se está 5 graus, eu vou andar 10%, a altura vai ser 10 centímetros. Se a esteira está maior, vai ser os 10% de 2 metros. Se ela tiver 2 metros, vai subir 20 centímetros. Então, essa altura em relação ao chão, ela realmente vai se alterar, né? Mas é isso, como o triângulo vai ser mesmo ângulo, né? Exatamente, modifica a altura, modifica a distância, assim, o comprimento horizontal, mas o ângulo sempre vai permanecer o mesmo. Tipo, a coleta feita numa esteira de 1,5 metro, a coleta feita numa esteira de 2,5 metros, o cara o sujeito ali vai estar no mesmo ângulo, né? Isso a gente exatamente. Não vai ter diferenças. Isso. Então, isso. Tá? Não sei.
Alguém mais quer falar algo? Eu tô com Pitágoras na cabeça, Marcelo. Eu não sei. Não é o Pitágoras. Não é. Mas acho que sí, el teorema de Pitágoras. ¿No? Ay. Bom, a gente pode ir atrás e trazer um pouco disso para aqui, para as aulas, de fato. Fala, André, para as próximas reuniões, o que a gente vai fazer às sextas. A gente estava conversando sobre a história dos ângulos e tal, a gente estava conversando como a gente fez a programação aqui do subgrupo, aquela intercalada, né? Uma semana sim, uma não. Então, uma semana tem apresentação, a outra a gente tem um horário reservado para se alguém quiser fazer reunião, mas não tem programação aqui do subgrupo. Então a gente pensou em algumas dessas semanas, desses intervalos, a gente fazer uma discussão sobre isso, assim, essa parte mais relembrar, na verdade, né, esses conceitos de matemática, de física, assim, de trigonometria, que às vezes a gente estuda lá para vestibular, estuda no ensino médio, mas, sim, a Thaís ali está fazendo biomecânica agora, está tendo que, enfim, não acaba não trabalhando, e aqui no grupo, né, no Locomotion, são conceitos que a gente usa o tempo inteiro, né, esses de ângulos, de energia, de trabalho, e às vezes a gente não para e não revisa exatamente o que é cada conceito, o que são os termos, o que significam, a relação do estudo das forças, das energias mecânicas. Às vezes a gente pode acabar atropelando, tipo isso, né, um negócio super... que a gente não se dá conta, tá, 10%, tá, beleza, vamos lá, contar 10%, tá, mas o que é 10%, né, o que é 100 graus, assim, as coisas que a gente faz no automático e não para pensar, né, então a gente estava pensando nessas semanas, assim, a gente parar para conversar um pouco sobre esses conceitos mais relembrar, na verdade, né, isso todo mundo já estudou aqui, né, então, fez vestibular, então todo mundo estudou esses conceitos, né, então é só mais ter espaço para a gente discutir eles novamente, assim. Então, pensando, não sei se vão ser todas as semanas, a gente vê daí, né, Diana, até a questão de o quanto que a gente vai conversar, mas daqui a pouco, umas 2, 3 semanas a gente faz isso, assim, para rever essas ideias, assim, mais de física e matemática fundamental, assim. Porque igual este año ya está medio que encerrando, ¿sí? Mas daría para hacer por lo menos unos 3 encuentros ya este año, solo para ver relembrar esos conceptos básicos como tal. Uma das coisas pues que André e eu estivemos falando es que pues não fosse obrigatório como tal vocês assistirem, mas que a gente igual vai fazer, vai estudar para isso, vai tentar relembrar esses conceitos, e se vocês quisessem participar, pues claro que serão bem-vindos, porque abre espaço para entender melhor esses conceitos. Só para que saiba, né? Então, por exemplo, na próxima semana, que não teria reunião, a gente se vai reunir, mas para lembrar esses conceitos assim matemáticos e físicos. Eu vi aqui, Tales de Mileto, se eu não me engano, é o Tales de Mileto, tá? Teorema das semelhanças. Tá. Teorema fundamental das semelhanças. Eu até achava que não fosse ele, mas outra coisa que era com as curvas paralelas, e aí tinha os ângulos, mas sei lá, eu procurei aqui meio rápido aqui, parece que é o Tales de Mileto mesmo. Tá?
É uma coisa super antiga, né? Uma coisa bem polêmica, né? E que levantou essa discussão interessante, né? E é uma coisa super antiga, né? Bem legal, assim. Às vezes a gente até não se dá conta disso, né? Uhum. Ah, bom, a gente vai pesquisar bem e confirmamos essa que você está falando, só para ter certeza. Ah, legal. Uhum. Tava chutando Pitágoras aqui. Uhum. Mas, então, das reuniões, assim, dos encontros, não sei, assim, de cabeça vem alguns temas, assim, claro, fica aberto, assim, bem isso, né, participação não é tão, digamos, não é obrigatória que nem as reuniões aqui do subgrupo, né, fica mais flexível, mas pensando, assim, alguns temas que a gente pode discutir, penso sobre trigonometria, funções de primeiro, segundo grau, mecânica, né, trabalho, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética, centro de massa, determinação do centro de massa de um corpo, as leis de Newton. Claro, sempre dá para o cara ir indo mais, mas acho que daqui a pouco, uns 3, 4 encontros, a gente consegue ver assim, alguns conceitos. Uhum. Mas fica aberto para quem quiser participar, né? Quiser e puder, porque às vezes também depende disso. Mas tá, legal. Daí semana que vem, então a gente já deixa. Como semana que vem não vai ter do subgrupo, a gente faz essas reuniões extras assim de discussão de conceitos. Tu vai ser apresentado daí ou só a gente vai entrar e vai discutir sobre? Eu posso preparar eu já tenho alguma coisa assim, algum material preparado, posso já usar ele e a gente vai conversando daí. Legal. Eu vou entrar. Boa. Mas só Indiana, só para voltar agora pro artigo ali, né? Acho que muito boa apresentação, assim. Essa discussão dos graus e dos ângulos é muito importante, sim, realmente. Mas só de puxar para a parte da fisiomecânica, assim, fazer um resumo, daqui a pouco, não sei se a Thaís vai falar um pouco mais, assim, como resumiria, assim, a influência da inclinação sobre esse trabalho mecânico durante a caminhada ou durante a corrida, que tu viu mais, assim, uma, 2 frases, assim, para dar uma resumida do que tu entendeu mesmo, assim, bem tranquilo com as tuas palavras, Thaís. Eu que não escutando? Sim. Tá. Eu acho que o que a gente conseguiu ver ali é a questão de contração muscular, assim, né, com relação ao trabalho, que nas maiores inclinações tu precisa de um maior recrutamento, assim, vamos dizer, de contração e tal. A gente não entrou muito nessa parte de fisiologia, né, que a gente queria mais... que nem eu te disse, eu ainda tenho dificuldade com os termos ainda, mas eu acho que nesse sentido, assim. Não sei, Diana, se quiser me ajudar. Tá, então, assim, a mensagem principal é que el grado o la inclinación óptima, la inclinación óptima acontece en una inclinación negativa de 10%, y se llama óptima precisamente porque hay un menor
custo energético. Y ese menor custo energético también se debe porque o trabajo negativo en ese punto, hay un mayor trabajo negativo en ese punto y un menor trabajo positivo, teniendo en cuenta que el trabajo negativo hasta ese grado, hasta ese porcentual de inclinación, él gera un menor gasto metabólico, um menor gasto energético, né? Então isso, a mensagem principal é sobre qual é a inclinação ótima a inclinação, ou em qual inclinação acontece, qual é a inclinação ótima durante a caminhada, incluso da corrida também, porque é independente da velocidade. Então, sempre que for positivo, vai ter mais gasto. Sempre que, se for 10% mais positivo, ele vai ter maior gasto, vai ter um trabalho mecânico positivo maior, mas também vai ter um maior custo energético também. Uhum. E eu ia fazer essa pergunta, independente da velocidade, né? Tanto na corrida quanto na caminhada. Exatamente. Ótimo. Agora, eu não sei se viajando muito, mas essa da Marcelão, não sei se tem alguma, sabe, tem alguma coisa dessa inclinação de 10%, algo, já que ela reduz o custo, algo em DPoC, assim, alguma população mais limitada, assim, se tem algo de treinamento, verificando os efeitos dessa inclinação, não sei se sabe. Verdade, sempre vai ser esse valor independente da população? Não sei. Eu acho que sim, tá? Tá, vou começar pela pergunta da... Desculpa, eu me meti. Não, porque ela é também importante, assim, encaixa melhor. Assim, eu acredito que não, porque lembra, é o que o Tartaruga sempre comenta, tá? Não, assim, a princípio não, a resposta não, tá? Porque assim, o que vai modificar é se tiver alguma coisa na locomoção dessa pessoa que modifique o trabalho locomotor dela, né? Independente das inclinações, se algo da locomoção dessa, por exemplo, vamos voltar àquela histórico trabalho com muleta, né? Então, assim, será que se eu andar com muleta em diferentes inclinações positivas e negativas, pode ser que modifique a própria mecânica da caminhada na muleta, né? Então, é isso. A princípio, não iria mudar. Agora não vou... a princípio, então, não vai mudar. Eu acredito que não vai mudar, a não ser que a própria mecânica da caminhada da pessoa esteja alterada. Isso aí serve para tudo, né? Da pergunta do André, qual era a mesma pergunta, André? De pessoas com doenças, né? Por exemplo, tem uma intervenção, algo assim, vendo assim. Tem um trabalho muito... É uma pena que foi mal publicado, é um artigo muito fraco, com DPoC, tá? Um treinamento com DPoC em declinação, tá? Foi mal publicado, assim, foi uma revista bem fraca mesmo, acho que não está nem no PubMed. E assim, o N era bem pequeno também, mas foi um trabalho super interessante. Tá? O Henrique, eu não sei se vocês se lembram, a proposta do Henrique, eu lembro, né? Quando ele estava começando a pensar num projeto de doutorado, eu acho que ele tentou primeiro com tartaruga, não sei, teve um lance assim, na época. Eu não sei se foi com tartaruga ou com o próprio CRU, ele pensou num projeto também, até com DPoC. Eu lembro que, pelo menos com o velho, vai dizer que não, de repente, mas eu lembro que ele conversou comigo, ele estava pensando em meter inclinação com um paciente respiratório. O que eu sei de paciente respiratório, assim,
eu só saí dessa história eles são árabes, esse artigo árabe, e esse do Henrique que ele comentou. Agora, outros, com certeza tem, gente, com certeza tem treinamento com paciente neurológico, eu acredito que tenha. Eu acho que é super interessante isso. Ô, Diana, aquela questão que a gente estava falando sobre não ser compatível o ótimo dos pacientes com paraparesia, ela também serve para inclinação? Que daí seria nesse sentido, né, de tipo, como o paciente já tem questão de contratura e tal, ele já gasta muito mais energia de início, e daí não é compatível a caminhada ótima, a autoselecionada com a ótima. É nesse sentido? A inclinação também, não sei se tem alguma coisa. Estaria assim, mesmo que um paciente, por exemplo, com paraparesia, ele caminhasse, assim, a gente não ha estudado isso de fato, mas assim, se estivesse caminhando na inclinação, eu pensaria que igual hasta ele teria sua velocidade autoselecionada, não estaria longe da velocidade ótima de caminhada, precisamente por as alterações de espasticidade, por toda por as contracturas articulares que eles têm. Então, mesmo que estuvieran caminhando en una inclinación de 10%, eles estariam caminhando longe da velocidade ótima de caminhada deles. Você que opina, Marcelo, André, Valéria? Pois é, pessoal, vocês começaram, achei super interessante isso, agora fiquei mais animado ainda. Eu acho que de repente pode ter mesmo alguma coisa, sabe? Porque agora o próprio exemplo da muleta, né? Eu pensei na muleta porque é uma locomoção que envolve, tem muita coisa do pêndulo, lá tem um modelo diferente na muleta, né? Caminhada com a muleta. Mas é tudo viagem aqui, tá? Abriu a viagem aqui. Porque assim, ó, a mensagem do Minetti nesse artigo é que o custo ótimo, ele é o resultado dos trabalhos mecânicos, relação do trabalho mecânico positivo e as suas respectivas eficiências. Detalhe da eficiência também. Então, para te entender por que tem um menor custo a 10%, tu tem que pensar no comportamento dos trabalhos mecânicos e as suas respectivas eficiências. Essa é a mensagem do Minetti. Agora, assim, ó, por exemplo, viajando no que vocês levantaram, caminhar com muleta em situações de inclinação diferente, vai que isso mude, entendeu? Porque a muleta é uma locomoção bastante diferenciada. Tem lá um pêndulo diferenciado por causa da esquema da muleta. Tu tem um uso lá de um movimento pendular e lembra, Diana, a gente fez até um modelo uma vez, uma imagem de um modelo teórico sugerindo um modelo mecânico de locomoção com muleta. É possível, gente, vou dizer assim, é possível que botando na esteira, pode ser que modifique isso, né? E se modificar essas relações energéticas, essas relações mecânicas com a muleta, pode ser que modifique, aí que vai ser o pulo do gato. Pode ser que modifique o grau, a inclinação ótima. Pode ser. Não duvido disso. Então, assim, respondendo à pergunta, a princípio isso é geral, isso é considerado teoricamente uma lei. Só que é uma lei, só que não foi visto em várias situações, em vários tipos de exemplos locomotores. E nesses exemplos locomotores daria para se pensar em situações que poderiam desafiar essa orientação do Minetti, aí, essa explicação do Minetti. A muleta eu acho que é uma coisa bem interessante.
teria que ser um tipo de locomoção que realmente pudesse sofrer efeito dessas alterações de gravidade, assim, não só da gravidade, não da gravidade, assim, da inclinação, desculpe, da inclinação, né? Eu achei bem interessante isso, sabe? Bem desafiador. Mas ele pode, não sei, funcionar, porque, por exemplo, te trouxe temas paraparecidas. Temos o tema, por exemplo, das paraparecidas e o tema da muleta. Só que eles, por exemplo, mesmo que eles podem ter comportamentos diferentes nessa locomoção, nessa inclinação, né? Até pela própria, por exemplo, mecânica, porque em uma inclinação, a muleta, o apoio que se daria, ele não, na muleta não consegue ter em uma inclinação o apoio 100% da base, né? Ela é uma ponteira redonda e que em uma inclinação ela só apoiaria uma parte dela, né? Seria mais como um ponto fixo. Enquanto, por exemplo, já em outra patologia, llámese paraparesia espástica, de pronto outra dessas doenças, a fórmula mecânica do movimento e como faz o processo de absorção e de impulso funciona diferente. Não sei, talvez poderiam ter comportamentos diferentes, talvez de tentar aproximar essa velocidade ótima em patologias ou de marcha com muleta, de aproximar a velocidade autoselecionada, a ótima em esses graus de inclinação pode acontecer, não sei, não me atrevo a falar, mas de pronto, como você falou, ou não sei se acompanhei bem seu raciocínio, Marcelo, talvez se pode estar modificada aí. Não sei se... Eu fico pensando... Não, é interessante. Desculpe, pode falar aí. Não, eu fico pensando no centro de massa, porque vai mexer na posição do centro de massa, né? Tanto na inclinação quanto positiva ou negativa, né? E aí, em relação às muletas também, porque eu fico tentando imaginar a pessoa com muletas subindo, né? Uma lomba, por exemplo. Ela muda totalmente a mecânica da caminhada dela, né? Tipo, até a posição de braço ali para botar. Então, tipo, a questão do apoio que a muleta dá também vai mudar, né? Eu acredito que sim, de repente vai mexer bastante. Eu estou pensando, acho mais pelo lado do controle motor, assim, a relação da contração excêntrica, pensando na descida, né? Uma pessoa com muleta, espástica, tanto que às vezes quando tem uma escada, tem a rampa do lado, e a pessoa normalmente ela desce, sobe pela rampa, né? Vai ter uma inclinação menor. Então, talvez esse fator do controle motor, dessa rigidez espástica, vai estar limitando tanto o movimento articular que ela vai se sobrepor essa vantagem da inclinação negativa. Tá aí um estudo. Sim. E, não, com certeza. Eu acho que a ideia, o modelo, né, é pensar em modelos que desafiem a explicação, né, a vigente. Eu acho que isso é o caminho. Mas, assim, só em relação à muleta, Diana, e qualquer outra situação, não é necessário trabalhar com toda a amplitude de inclinação, né? Por exemplo, a pessoa com muleta, ela vai ter dificuldade de fazer determinados graus de inclinação, com certeza. Mas o fato de eu não vou poder mostrar agora aqui, mas se a gente pudesse um dia, por exemplo, pegar a curva do Minetti, aquela curva que tu mostrou lá do custo, né, nas diferentes inclinações, e se, por exemplo, com muleta, desse para trabalhar numa range, né, numa variação mínima e máxima, pelo menos, de inclinação, daria para inserir esse custo com muleta, ou então com qualquer outra patologia, né? Mesmo que a pessoa, porque na verdade vai ter patologias que a pessoa não vai conseguir nem muito declinado, nem muito inclinado. Não tem problema, tu fica naquela zoninha ali, naquela região, e ali já dá para fazer comparações, né? Para dar uma ideia, né? É bem interessante, gente, isso aí. Só fazer.
Não, vai ser interessante, sim, além porque aí a gente já... Aqui estamos lançando só hipóteses de como funcionaria, né? É só fazer, é tranquilo. Mas eu acho que Pode ser aí um trabalho aí de pesquisa, seja de TCC ou algo aqui de algum ou de mestrado. mas, Marcelo, mas tu acha que a muleta, tipo, ela ia interferir na eficiência? Algo assim? Ou naquele gráfico do Minetti ali, da largura e da altura, assim? Que Assim, ó, eu não sei se você sabe, né? Aqui a gente tá falando um tema meio cabeludo, polêmico. A história das muletas é uma história que tem anos. Deixa eu, cadê minha mão aqui? Tem anos. A Adriana sabe, né? A gente fez uma pesquisa em 1897. A gente tem uns dados coletados que essa pesquisa não foi publicada ainda, né? Coitada da Diana, né? E, meu Deus do céu. Bom, um trabalho super simples. A gente fez um trabalho super simples com muleta no plano, tá, gente? Com velocidade autoselecionada. No TC6, na VAS, a gente fez aqueles testes locomotores e a gente comparou pessoas com muleta eu não lembro se tinha pessoas que estavam machucadas, que precisavam usar muleta, e se eu não me engano tinha um grupo controle, que eram pessoas que não estavam machucadas, que estavam só treinaram e que fizeram os testes, tá? E aí, assim, eu lembro que na época a gente estava escrevendo, a Diana, depois teve uma época que a Diana pegou, mas também foi para o doutorado. Eu lembro que eu estudei um artigo de uns belgas, eu acho que é aquele cara que estudou um dos belgas que estudou com Cavanha, mas não é é um cara diferente, com L. É um Luigi, não sei, uma coisa assim. Ele tem um artigo, ou é francês, sei lá, eu acho que é belga mesmo. E ele tem um artigo que ele publicou, a gente cita isso no projeto da Jana. Ou tem no artigo, eu acho que, ou então está no artigo de 2018, aquele de revisão, acho que pode ser que esteja lá também. Ele fez uma curva, o André, de velocidade, de eficiência, era diferente. Eu não me lembro, eu confesso. Cara, da mesma forma que tu falou, eu esqueci como é que é o esquema da inclinação, a gente estuda isso, depois fica um tempo sem mexer e depois se esquece, né? Eu esqueci a curva, só respondendo, tá? Só vou dizer, a curva da eficiência em diferentes velocidades, a curva de eficiência da caminhada em muleta em diferentes velocidades é diferente das outras curvas de caminhada normal. Eu não me lembro como é que é. Eu acho que eu abordei isso no artigo lá de 2018. Tinha algo de diferente, tá? E, bom, então isso ali já mostra que no plano não é a mesma coisa. Altera bastante. E eu lembro que a gente, naquela época, André, a gente fez um modelo, mas foi um modelo, assim, totalmente empírico, né? Sobre como poderia ser o modelo mecânico da caminhada em muleta. Seria diferente da caminhada normal, né? O pêndulo seria diferente. Eu lembro que eu tenho isso, depois nunca mais mexi nisso aí. É esse problema, né? A gente faz as coisas e aí tem essa coisa aí amarrada. Até um trabalho, né? Fazer uma propaganda aí com os alunos. Tem que fazer a propaganda, né, Diana? Para ajudar a gente. Hay que fazer. Porque antes de pensar em inclinação, a gente está discutindo inclinação. Tem um trabalho em plano muito mais simples e super interessante. Precisa tocar para finalizar, né? É um trabalho super bonito, gente. Super legal, sabe? E tem o pessoal da Mercury envolvido, aquela empresa de fisioterapia. Eles estão envolvidos, que envolvia 3 tipos de muleta. Aí a gente comparou, sim, esse detalhe eu não falei, a gente comparou 3 tipos de pegadas na muleta. De ângulos. De ângulo. E a gente avaliou os testes locomotores nesses 3 tipos de muleta que eles lançaram, já está no mercado, eles falaram antes de lançarem, né? A gente, claro, tudo mestrando, doutorando, todo mundo ferrado, né? Fazendo pesquisa junto com iniciativa privada. É óbvio que a gente está atrasado, né? A iniciativa privada quer o resultado para amanhã, para ontem.
e doutorando, mestrando, está ferrado até com o próprio projeto, que dirá com um projeto extra que aparece, né? E vocês sabem como é que é, né? Então, a gente tem esses dados, precisa dar uma melhorada neles. É um trabalho super bonito, está até no comitê de ética, né? Coisa rara, inclusive, esses trabalhos assim, esses trabalhos dessas, está até aprovado já. Tá, Marcelo, mas assim, eu sei que nos saímos um pouco do tema para os demais, que a gente começa a trazer as frustrações de uns trabalhos começados e que não deu para concluir e que talvez dariam resposta a isso que estávamos falando, a pergunta que fez André. Mas, Marcelo, así paréntesis, está todo tranquilo, que é possível que dê para que esse trabalho saia. Eu estou trabalhando nisso, voltei a entrar em contato para ver se conseguimos concluir esse trabalho. Então, mas assim que eu tiver algo certo, eu falo para você, tá bom? Porque realmente era um trabalho bem legal. Uhum. Bueno, Y aquí confirmando si era Tales de Mileto. Aquí estaba viendo essa teoria. Eu vi depois, ele não trabalhou só com as semelhanças dos triângulos. Eu sabia que eu tinha estudado isso na escola em 1800. Ele estudou as proporções, ele estudou ele comparou as similaridades de ângulos com retas paralelas, né? Ele pegou retas paralelas, assim, né? E ele calculou, ele viu o ângulo ele explica essa questão. Tá, mas assim, em conclusão, a resposta de André, eu acho que não ficou muito clara, não sei, né? Ou não sei, André, se para você ficou responder. Não, mas acho que então a eficiência muda, né? Com a muleta, então muda a eficiência, basicamente. Não. Em relação ao pessoal que não usa muleta. Na inclinação, tu diz. Não, no plano, assim, tipo, comparando o pessoal com muleta. Muda, bem diferente. Cara, se eu soubesse o nome do primeiro autor agora, eu mostrava agora, tá? Eu não sei, eu teria que ver aqui, tem um gráfico aqui, tá? É diferente, a eficiência na caminhada com muleta é diferente da caminhada no plano, bem diferente. Não, legal, depois até eu procuro, eu vejo o artigo de revisão lá de vocês, Marcelo, daí dou uma catada lá. Mas muito, acho que pelo andar da hora, pessoal, 10h10, acho que vamos se encaminhando. Encerrar. Daqui a pouco tem a reunião do Locomotion, né, Val? Isso. Hoje. Mas já ficou aí, ó, uma possível para os orientadores aí, ó, dos próximos TCCs, pegar que seja um sujeito de cada característica, né? E aí já rola um TCC aí, ó. De casa. É nisso. E aí já tira todas as suas dúvidas. Hasta deberíamos, ¿sabe qué? Crear un blog, un caderninho ou um blogzinho de ideias que saem aqui do grupo, porque com certeza a gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente começa a esquecer. E são ideias legais assim para estudar e ser analisadas em um grupo. Sim, sim. Então, muito bem, então eu vou deixar a vocês. Então tá, deixa eu vamos só fazer falar, desculpe. Vai, Marcelo. O primeiro autor, André, TIS, T-H-Y-S. Já olhei aqui. TIS, T-H-Y-S, 1996. Obrigado, Marcelo. Depois dá uma olhada lá. Publicou uns artigos com Cavanha nas antigas. Legal. E Marcelo, até aproveitar aqui as reuniões de subgrupo. Primeiro te agradecer a presença aí, ilustre presença do professor Marcelão, e teus alunos também, né? Ficam super convidados.
O link tá ali. É só... A Ila entrou. A Ila estava aí dentro. Aí. Ó, tá aí dentro. Ela é envergonhada. O pessoal aqui é tudo envergonhado. É tudo sem vergonha aqui. Mas fica o convite aí, então. Quem quiser participar é só entrar. Cabeça. Certo, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui.